Vamos aprender agora então exatamente como precificar os seus produtos e serviços. Saibam que erros na precificação podem também levar o seu negócio à falência. Muitas empresas vão à falência justamente por não saberem fazer uma precificação adequada, tá? Então aqui eu vou te mostrar exatamente o que você precisa levar em consideração para calcular o preço final do seu produto. Então, primeiro de tudo, o que você precisa saber? Que você precisa levar em consideração o custo efetivo do produto, ou seja, quanto você paga para o seu fornecedor, ICMS, se você paga ICMS, o Simples Nacional, que eu te mostrei na aula anterior, como calcular, a taxa do cartão de crédito. Muita gente esquece de colocar a taxa do cartão lá dentro da precificação e aí acaba tendo prejuízo. E também a comissão dos seus funcionários ou colaboradores, se for o caso de você pagar a comissão, tá? É claro que a gente também precisa levar em consideração fazer uma pesquisa no mercado, tá? Então saber qual que é a média de preço que o mercado cobra por esse produto ou esse serviço, tá bom? E também existe aí dentro dessa precificação uma coisa que é a margem de contribuição, que eu também te ensinei a calcular já lá no módulo anterior, no plano de negócios, tá? Aqui eu vou te mostrar de novo como calcular essa margem de contribuição, mas dessa vez em cima de cada produto ou de cada serviço. Lá no módulo anterior do plano de negócios eu te mostrei como calcular a margem de contribuição total, digamos assim, a média da sua margem de contribuição em cima do seu faturamento total anual, certo? Então você calculou lá a média da sua margem de contribuição e aqui eu vou te mostrar como calcula em cima de cada produto, de cada serviço, certo? Então, o que a gente vai fazer para calcular o preço aí dos nossos produtos? Primeiro eu vou mostrar um exemplo prático de cálculo de preço de produto e em seguida o cálculo de um preço de um serviço veterinário, que é um exemplo de uma consulta, eu trouxe aqui. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo, Bruna? Primeiro de tudo, eu trouxe um exemplo aqui de um produto que custa R$50, que é o custo para o fornecedor, no caso. Vamos dizer que seja uma caminha pet, uma caminha para cachorro, tá? Então essa caminha custou R$50 ali para o meu fornecedor. E eu estou colocando 100% de margem em cima dessa minha caminha. Ou seja, eu estou vendendo essa cama por R$100, tá bom? Então coloquei 100% e estou vendendo essa cama a R$100. E aí muita gente pensa que fazendo isso, eu estou colocando 100% em cima, eu estou tendo 50% de lucro. Só que na realidade, aí no mundo real, não é assim que funciona, tá? Primeiro, porque a gente esquece nesse momento, quando pensa dessa forma, que tem que pagar imposto em cima disso ainda, tem a taxa do cartão, e mesmo que você não venda todos os produtos pela maquininha, pelo cartão, às vezes você recebe à vista no dinheiro e tal, você precisa incluir em toda a sua precificação a taxa do cartão também. Porque senão, quando a pessoa for pagar no cartão, você vai acabar tendo um certo prejuízo aí, se você já não tiver incluído isso. E ninguém gosta de falar assim, não, se você vai pagar no cartão, você vai ter juros. Gente, as pessoas odeiam juros, então não faça isso. Já deixa embutido o preço da taxa e da maquininha lá na precificação dos seus produtos e serviços, tá bom? Outra coisa, a comissão de funcionários também tem que estar aí embutida, certo? E outra coisa é a margem de contribuição, né? Lembra que a margem de contribuição é o quanto esse produto, esse serviço vai te ajudar a pagar suas despesas fixas e ainda formar lucro, certo? Então vamos lá para o exemplo prático. Aqui então, nosso exemplo da nossa caminha custou R$50, estou vendendo a R$100. Não tem ICMS, eu pago somente o Simples. E o Simples, como nós calculamos antes, em cima de produto, deu 7,27%. Ou seja, 7,27% em cima de R$100 dá R$7,27. A taxa aí que eu pago na minha maquininha de cartão é de 3,5%. Então,
em cima de R$100, R$3,50. E aí, claro que a taxa de cartão, gente, cada um vai ter a sua taxa. Então, você vai saber aqui, você precisa saber quanto de taxa que você paga para jogar nesse cálculo aqui, tá bom? E aí, aqui, digamos que eu pago 5% para o meu funcionário de comissão. Então, em cima de R$100 dá R$5. O que eu vou fazer então? Como que eu cheguei nesse total? Eu peguei os R$100, que é o preço de venda que eu estou vendendo o meu produto, e diminuí todos esses meus custos aqui que eu tive em cima desse produto, tá? Tudo isso daqui é o que? É custo variável, né? Tudo isso aqui é despesa variável que eu tenho em cima do meu produto. Então, diminuí todos os custos dos R$100 e ficou com um total de R$34,23. E o que é esses R$34? É o meu lucro? Não, ainda não é o seu lucro, é a sua margem de contribuição. Ou seja, R$34,23 de R$100, aqui no caso eu já usei R$100 redondo para facilitar os nossos cálculos, dá um total de 34,23%, que é a nossa margem de contribuição nesse produto. Ou seja, esses R$34 aqui vão te ajudar ainda a pagar as suas despesas fixas e também a formar o lucro da tua empresa, tá? Isso tudo aqui não é lucro. Lembra que você precisa pagar ainda as despesas fixas, tá? O que são as despesas fixas? Relembrando, tudo que você precisa pagar, faça chuva, faça sol, vendendo ou não vendendo, você precisa pagar. Ou seja, aluguel, folha de pagamento dos funcionários, água, luz, telefone, internet. Todas as contas que você precisa pagar, vendendo ou não vendendo, entram nas suas despesas fixas, tá? Então, aqui é um exemplo de precificação de um produto. Agora eu vou dar um exemplo de precificação de um serviço. Aqui, por exemplo, uma consulta veterinária. Então, digamos que nós vendemos a nossa consulta, ou seja, a gente cobra pela nossa consulta um valor também de R$100. E aí nós precisamos saber quais são os custos que nós temos dentro dessa nossa consulta. E aqui entram os materiais utilizados na consulta, como por exemplo, seringas, né? Seringa, agulha, gaze, algodão, álcool, os mimos que você for dar para o pet ou para o tutor ali durante o atendimento. Então, todos os custos que você tiver dentro da sua consulta, você vai inserir aqui. Geralmente os medicamentos não estão inseridos aqui porque você cobra os medicamentos à parte, certo? Então, por exemplo, se você cobra o medicamento à parte, você também poderia incluir o preço da seringa, ao invés de incluir já no custo da consulta, você pode incluir no preço do medicamento que você vai aplicar, tá? Então aí você que vai decidir se você vai incluir o preço da seringa, da agulha, na consulta ou no medicamento que você vai aplicar se você for cobrar à parte esse medicamento. Caso você não cobre medicamentos à parte, aí você já precisa incluir também o preço, né, o custo desse medicamento dentro do custo da consulta, certo? Existem pessoas que fazem dessa forma e que tá tudo bem também, certo? Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei que o custo dos materiais e de tudo que a gente tem dentro da consulta é de R$15, incluindo aí seringa, algum mimo para o pet, algodão, gás e essas coisas aí que a gente geralmente usa durante a consulta, tá? O Simples Nacional que nós calculamos em cima de serviços, lembra? É 11,16%. Ou seja, 11,16% em cima de R$100 dá R$11,16. A taxa do cartão, 3,5%, ou seja, em cima de R$100, R$3,50. Aqui a comissão, nesse caso, vai depender, por exemplo, se você tem um auxiliar aí que te auxilia durante as consultas, procedimentos, e se você vai pagar a comissão em cima da consulta que você faz, pelo auxílio dele, tudo isso. Então, isso que você que vai decidir se você vai pagar comissão em cima disso ou não. Nesse caso aqui, eu não coloquei comissão, certo? Então, vamos diminuir os custos que nós tivemos, né, do preço total aí da nossa consulta. Então, diminuir aqui o custo dos materiais, do imposto, da taxa de cartão
e o total que nós tivemos aqui foi de R$ 70,34. Isso aqui é o lucro? Não é o lucro, como nós vimos na precificação do produto, é a mesma coisa, isso aqui é a margem de contribuição, tá? Então, desse montante aqui, desses R$ 70,34, você vai ter que tirar o dinheiro para pagar ainda as suas despesas fixas e formar o lucro também, tá? Então, mas Bruna, como que eu sei então quanto de lucro que eu tenho se isso aqui é só a margem de contribuição? E aí você vai fazer o quê? Lá no módulo de plano de negócios, lembra que eu te mostrei como calcular o seu lucro líquido real. Então, o lucro líquido você vai calcular com o resultado total da sua margem de contribuição, que eu mostrei lá no módulo anterior, tá? Que é quando você pega o seu faturamento anual para fazer esses cálculos e vai diminuir da margem de contribuição as suas despesas fixas e também as despesas de investimento, tá? E aí sim você vai ter o seu lucro líquido lá do final, certo? Mas aqui você ainda vai usar, e você pode e deve usar essa margem de contribuição para saber, por exemplo, calcular quantas consultas que você deve fazer se você quiser pagar todas as suas despesas fixas somente com as consultas, tá? E todo o restante que você tiver aí pode ser um lucro para você, para sua empresa. Então eu trouxe um exemplo aqui prático também para você saber quantas consultas que são necessárias para pagar todas as suas despesas fixas. Lembrando, isso aqui é para se você quiser pagar todas as suas despesas fixas somente com essas consultas, tá? Isso aqui não está englobando produto, venda de produto, nem de outros tipos de serviço, nada disso, tá? Então, se você conseguir pagar todas as suas despesas fixas só com as consultas, depois o restante que você vender, aí sim vai poder virar lucro para sua empresa, ou você vai poder usar o dinheiro para fazer investimentos, para crescer o seu negócio, tá? Então, aqui um exemplo. Vamos dizer que aqui a nossa empresa, ela tem de despesas fixas mensais um total de R$6.000, tá? Então, um exemplo, tá, gente? R$6.000 de despesas fixas, ou seja, luz, aluguel, água, telefone, internet, folha de pagamento dos funcionários, tudo que é despesa fixa, que eu já te mostrei lá no outro módulo, tá aqui nesses R$6.000. A nossa margem de contribuição da consulta, que nós acabamos de calcular, é de R$ 70,34, lembra? Então, eu quero pagar esses R$6.000 somente com consulta. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar os R$6.000 e dividir pela margem de contribuição da nossa consulta, que é de R$ 70,34, que dá um total de 85,3 consultas por mês, ou seja, 86 consultas por mês eu preciso fazer para ter esse montante de R$6.000 para pagar todas as minhas despesas fixas, tá bom? É dessa forma que nós calculamos. E aí isso aqui você vai empatar, tá? Você não vai ter lucro com essas 86 consultas, você vai conseguir empatar ali, pagar todos os seus custos fixos, tá? E aqui, nesses custos fixos, lembrando que não entra os boletos de fornecedores, tá, gente? Porque boleto de fornecedor é despesa variável. Então, o boleto do fornecedor você vai pagar quando você vende o produto que você comprou daquele fornecedor, certo? É dessa forma. Então, aí você vai incluir lá no preço dos produtos. São coisas diferentes, certo? Então, aqui é para pagar somente as despesas fixas, esse cálculo que eu tô te mostrando. Lembra disso, tá bom? Então, você pode usar esse mesmo cálculo, por exemplo, se você tem banho e tosa, você quer calcular quantos banhos você precisa fazer para cobrir as suas despesas fixas, é dessa mesma forma que você vai fazer. Então, você vai usar nesse cálculo que eu mostrei do exemplo da precificação, você vai colocar aqui o preço do seu banho, tá? Qual que é o custo dos materiais do banho, o imposto, taxa de cartão, comissão, se você paga comissão para os funcionários,
Tudo da mesma forma, você vai fazer o cálculo, no final você vai ter a margem de contribuição do seu banho. E aí você traz para esse cálculo. Vai usar as despesas fixas dividido pela margem de contribuição do seu banho, tá? E aí vai dar o resultado de quantos banhos por mês você precisaria fazer para pagar todas as suas despesas fixas somente com banho, tá? Então você pode usar esses cálculos aí para ter uma ideia de quanto banho você precisa fazer, quantas consultas, e ir calculando, analisando esses números, certo?